Olá, amigos do YouTube! Na aula de hoje, iremos aprender de forma prática e objetiva como funciona o nosso amigão aqui, ó, o PROC-V. É isso mesmo, vamos aprender sobre o PROC-V hoje. Antes de irmos ao vídeo, eu gostaria que você deixasse seu like e se inscreva, porque isso fortalece demais o canal e permite que esse vídeo aqui chegue a muito mais pessoas que estão com a mesma dúvida que você, tá ok? Bora pro vídeo então. Pessoal, eu separei aqui nesse arquivo uma tabela bem simples, né, que vai trazer para a gente aqui algum cadastro aqui de RH com nome de pessoas, que são basicamente assim, informações de CPF, telefone, sexo, que basicamente existem na maioria das empresas, tá? O PROC-V em si só, ele é uma procura na vertical, PROC-V, procura vertical, e nesse caso aqui é o que a gente vai fazer. A gente tem aqui código, nome, CPF, telefone, sexo, e a gente vai procurar alguma informação, vai ter uma informação para procurar outra. No primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, eu vou pegar um código e vou trazer o nome. No segundo, um nome para trazer um CPF e outro nome para trazer o telefone. Vamos lá, vamos para o primeiro aqui, ó. Eu vou separar aqui o código da Laís, que é o 1470, como a gente pode ver aqui, ó. 1470 é o da Laís. Então, colocando o código 1470, eu vou buscar o nome dela. Então, beleza. Igual PROC-V. Igual PROC-V para iniciar nossa fórmula, tá ok? Começando aqui, a gente aperta o Tab aqui, só para abrir a fórmula. O valor procurado é o código. Nesse caso aqui é o código, porque é o que a gente está querendo buscar, para depois chegar no nome, tá certo? Então, beleza. Cliquei aqui no código, que é o que eu estou procurando. Ok. Ponto e vírgula. Agora vamos para a matriz. Cara, a matriz basicamente seria o seguinte. Aonde que eu estou procurando? Como a nossa procura é da esquerda para a direita, eu tenho que montar uma tabela de procura que se inicie pelo código. Então assim, ó, beleza, o código 1470, onde é que ele está? Está na coluna A. Então beleza, vai iniciar aqui. Vai até onde? Vai até a coluna do nome. Onde é que está a coluna do nome? É a coluna B. Então vai até aqui. Simples e objetivo, não tem outra coisa a fazer. Na verdade tem uma coisa assim. Pô, Juliano, mas você vai fazer a coluna inteira? Não precisa ser exatamente a coluna inteira. Eu posso fazer somente a tabela que eu estou procurando. Nesse caso, eu vou fazer a coluna inteira. Em outro exemplo abaixo, eu vou fazer só a tabela que eu estou procurando, tá bom? Ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero achar? É a coluna 2, porque é a coluna do nome. Então eu coloco aqui o número 2. Perfeito. Ponto e vírgula, falso. Por que é falso? Cara, falso é porque eu quero a correspondência exata. Eu quero exatamente o código 1470. Eu não quero 1470,1,2. Não, eu quero 1470. Então ele vai me trazer exatamente esse código, tá bom? Isso que na verdade ele vai trazer esse código para buscar o nome da pessoa. Tendo feito isso, aperto o Enter e traz ali, ó, a Laís que a gente achou. Ah, Juliano, vamos procurar outro código? Vamos procurar. Colocar aqui o código do Paulo, 1784. Tá lá, ó, código do Paulo, traz automaticamente. Agora vamos fazer um outro exemplo, que é buscar o nome para trazer o CPF. Entenderam? Vou colocar aqui, já antecipadamente, vou colocar aqui o nome do Carlos. Colocando o nome do Carlos é para trazer o CPF aqui ao lado, aqui ó, 0761 final. Beleza, vamos procurar esse CPF do Carlos aqui. Igual, PROC-V, aperto o Tab para iniciar a fórmula. Quando eu clico aqui, eu vou colocar o valor procurado agora como o nome. É o nome que eu estou procurando para depois encontrar o CPF. É sempre assim. Procura uma coisa para encontrar outra. Agora eu vou colocar a matriz. Nesse caso, como eu falei anteriormente na fórmula, na primeira fórmula, eu vou procurar baseado primeiramente na coluna do nome para chegar no CPF. Como eu falei que eu ia fazer, nesse caso aqui eu não vou selecionar a coluna inteira não, porque aqui eu posso selecionar a coluna inteira que vai buscar tudo nessa tripa aqui toda, mas eu vou fazer diferente. Eu vou limitar aqui para procurar exatamente daqui, tá certo? Cara, nesse exemplo aqui funciona da mesma forma, não tem problema nenhum. O único problema é que assim, ó, se você tiver essa forma aplicada para muita coisa, na hora que você for arrastar, eu vou arrastar aqui depois só para você ver, ó, ponto e vírgula, 2, que seria a coluna que eu estou procurando, certo? E ponto e vírgula, falso, porque é correspondência exata, exatamente aquilo que eu quero achar. Enter. Ó, achou o CPF do Carlos aqui, tá vendo? Agora, como eu falei,
Se eu arrastar isso aqui, olha o que vai acontecer. Eu vou arrastar aqui só para você ver. Ó. A fórmula, ela está pegando daqui, ó, do lado, que era para estar pegando mesmo, do Carlos. Só que o range aqui de seleção, ele arrastou para baixo. Vocês estão vendo? Então isso aqui acaba impactando no funcionamento da fórmula. Como é que eu corrijo isso? Cara, congelando o range da matriz. Seria basicamente apertar F4. F4 aqui, que ele coloca cifrão em todo o range, que ele não vai descer nem subir, nem para a esquerda, nem para a direita. A gente vê com mais detalhe essa questão do congelamento em outra aula, mas basicamente é uma solução para esse problema. Mas, eu particularmente, quando eu trabalho com PROC-V, vou fazer uma procura, cara, eu já coloco a coluna inteira, só que eu verifico se tem alguma coisa acima, porque se tivesse alguma informação aqui acima, talvez poderia ter algum impacto na minha fórmula, tá ok? Beleza, vamos para a última fórmula aqui de exemplo que eu trouxe, que seria buscar um nome para chegar aqui a um telefone. Vou colocar aqui o nome da Ana Clara. Vou buscar o nome da Ana Clara para chegar num telefone. O telefone agora está na coluna D. Beleza. Igual PROC-V. Tab. Qual é o nome da pessoa que eu estou procurando? Ana Clara. Ponto e vírgula. Qual é a matriz? Sempre iniciando pelo código da procura, que seria no caso Ana Clara. E vou até a coluna que eu estou procurando. Coluna D. Ponto e vírgula. Qual é o número da coluna que eu estou querendo achar? É a terceira. Ó. Primeira, segunda, terceira. Nesse caso aqui eu vou para a terceira coluna. Ponto e vírgula, falso. Enter. Tá ali o número da Ana Clara. Detalhe, tá? Quando eu coloquei aqui, ele selecionou do B até o D. O que eu queria chegar era até o D. Tudo bem, a terceira coluna. Tá, mas e se eu colocasse seleção do B até o J, até o H? Não tem problema, porque o que vai acontecer é que a tua fórmula ela vai abrir um range maior, certo? Mas não tem problema também, tá ok? Beleza. Essas foram três aplicações aqui que daria para procurar. Podem ver que dá para procurar nome com texto, dá para procurar número, dá para procurar aqui o número de novo, o telefone. Então, assim, a aplicação do PROC-V ela é infinita. Tem várias oportunidades de utilização. Eu separei aqui, ó, 3 opções de utilização do PROC-V. Porque assim, a gente viu um exemplo aqui com uma base de PROC-V, que é um exemplo muito interessante. Mas assim, ó, existem utilizações de base de dados. O que seriam bases de dados? Relatórios de base de dados que tem uma informação. Por exemplo aqui, vamos supor que eu gere um relatório que tenha o código da pessoa, só que não tem o nome dela. Pô, vou lá, faço um PROC-V de outra base para poder colocar o nome da pessoa. E digamos que isso aqui tem que ser feito periodicamente. Pô, deixa o PROC-V ali padrão e vai ficar tranquilo para eu articular o arquivo. Outra utilização são formulários de preenchimento da operação. Vamos usar como exemplo aqui uma fábrica que precisa cadastrar uma produção, alguma coisa numa planilha. Vai lá, coloca o código, já puxa todos os cadastros desse material. Com base no quê? No PROC-V. Outra aplicação também seria em tabelas de cálculo. Hoje, tabelas de cálculo utilizam bastante. Por exemplo, vou fazer um cálculo de imposto. Imposto de um estado para o outro é diferente. Se eu tiver uma tabela com os impostos de cada estado e automaticamente alterar o estado, ele vai buscar o imposto correto. Então, são algumas das oportunidades de utilização que a gente pode ter com o PROC-V. Então, volto a dizer, são muitas oportunidades de utilização, basta você se encaixar na melhor para você. Gostaria de que você deixasse um comentário aqui, qual que é a oportunidade de utilização que você tem. Se você tiver uma opção aí diferente, deixe um comentário que a gente coloca no próximo vídeo, tá legal? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.